minutos, venho trazer o versículo de hoje para o teu coração. E eu creio que através dessa palavra, Deus ele vai falar muito para mim e para você. E vou estar deixando aqui o link do YouTube para que você compartilhe esse vídeo, tanto no YouTube quanto no meu Facebook. Vou estar deixando aqui em cima o link, tá certo? Compartilhe, se inscreva no meu canal e eu creio que Deus, ele vai falar cada dia mais contigo. E hoje eu venho trazer uma história bastante conhecida, que é a história de Davi. E Deus, ele falou muito. Deus, ele vai falar também muito ao teu coração. E diz assim, venho trazer, está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, aonde diz assim: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos aceitaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então diz a palavra do Senhor que o Senhor mandou Samuel para ungir Davi. O Senhor já tinha um plano na vida de Davi. E diz a palavra do Senhor que o Jessé, o pai de Davi, colocou os irmãos de Davi tudinho, menos Davi. E no final, Deus disse mesmo assim: não quero os irmãos, não quero essas pessoas. Se tu escolher essas pessoas, Samuel, eu rejeitarei. Porque tem coisas na nossa vida que Deus sabe escolher. Tem coisas que a gente escolhe pela aparência. Tem coisas que a gente escolhe pelo modo que a gente tá vendo, pelo modo que as pessoas estão vestidas. Tem vezes que a gente abre a boca para falar, para reclamar, para maldizer contra aquelas pessoas. Então Samuel escolheu os irmãos de Davi pela aparência, porque eram jovens que já era do exército de Saul, então ele escolheu pela aparência. Então, por vezes, pode ser que você esteja aí olhando pela aparência do teu irmão. Para aparência, até as pessoas podem estar olhando para a tua aparência, dizendo que você não é nada. Então, Deus, ele te conhece, ele sonda o teu coração, ele sabe. E diz a palavra que Davi estava apacentando as ovelhas. E Samuel disse: Acabaram-se os moços, acabaram-se os jovens. E o pai de Davi não disse: Falta o menor, ele está apacentando as ovelhas. E Samuel disse: Só vamos comer quando ele vir, porque o Senhor já sabia que Davi estava ali. Então, quando Davi chegou, Samuel foi e sentou com ele. Davi estava apacentando as ovelhas. Entenda que Davi estava cuidando das ovelhas. E vamos prosseguir. E diz o versículo 11. E diz o versículo 12. Diz assim: Então mandou em busca dele e trouxe. Era ruivo e formoso semblante e de boa aparência, de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a ramar. Então Deus, ele chamou ali Samuel e disse: Samuel, olha, vou te mandar tu ir a tal lugar, tu vai ungir essa pessoa, tu vai ungir o meu ungido, eu vou chegar lá, eu vou te mostrar quem é, quem não é, que eu quero que tu unja. E Samuel foi, fez aquilo que Deus tinha colocado diante do coração dele, ungiu Davi e voltou para Ramá. Mas veja só, no versículo, Davi, ele estava cuidando das ovelhas. E ali, o pai de Davi, ele colocou os melhores filhos para Samuel ver ali e consagrar, para Samuel ungir. Mas por mais que Samuel olhasse para as feições do irmão de Davi, achasse que aquele era o certo, aquele que era exato,
Mesmo assim, ele não ungiu. Sabe por quê? Porque por vezes a gente por vezes a gente escolhe. Aos nossos olhos é o melhor caminho. Aos nossos olhos está reto aos nossos olhos. Mas por vezes não é aquilo que Deus quer pra gente. Pois diz a palavra lá em Provérbios que o homem escolhe o seu caminho, o homem vê o caminho reto aos seus olhos. Mas quem dá a direção é Deus. Então, por vezes, tem pessoas que tá te olhando, tá dizendo assim, você não vai ser nada. Tem pessoas que tá olhando para você e não tá te dando nada hoje, mas o Senhor, ele te chamou, ele vai cumprir a boa obra. Se o Senhor ele te prometeu, ele vai cumprir. E o Senhor ele tinha ali, por mais que os irmãos de Davi tivessem o semblante mais bonito do que o de Davi, mas o propósito de Deus não era com os irmãos de Davi, era com Davi. Por mais que Davi tivesse ali, apacentando as ovelhas, mas Deus ele tinha um propósito na vida de Davi. E diz lá no capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 19, diz assim: E Saul enviou o mensageiro a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então veja só, a palavra diz lá em 1 Samuel, do 11 até o 13, que Davi estava apacentando as ovelhas. Davi estava cuidando das ovelhas quando Deus mandou Samuel ungir Davi. Samuel ungiu Davi. Davi foi ungido em nome de Jesus, em nome de Deus. Mas Davi ele não se exaltou o coração, não. Veja o que Deus quer falar para você. Eu não sei se Deus ele te prometeu algo e você agora está se exaltando. Eu não sei o que Deus ele te deu que você está se exaltando. Mas Davi ele não se exaltou o coração dele, não. Por mais que Deus tenha mandado ali um profeta ungir a Davi, mas Davi voltou a apacentar as ovelhas. Davi voltou a cuidar das ovelhas. Ele estava sendo ungido, ele foi ungido. Ele poderia dizer, não, Deus me ungiu, ele tem um propósito na minha vida, eu vou deixar tudo e tal. Não, mas ele voltou a fazer o que ele fazia antes. Ele não se exaltou, mas ele voltou a fazer. Então, por mais que Deus ele coloque algo na sua vida, por mais que Deus ele lhe abençoe, não se exalte contra Deus, não se exalte o teu coração, porque Davi ele tinha todo motivo, Davi já estava ali ungido por Deus, Davi já sabia que Deus tinha um propósito na vida dele, porque nem todo mundo é ungido de Deus, não. Tem muitas pessoas que estão se fingindo de ungido de Deus, mas muitas pessoas não são, não. Então, se Deus está te ungindo, mulher, se Deus está te ungindo, homem, recebe, porque Deus ele tem o melhor. Mas quando tu receber, porque tem gente que Deus unge e quando é depois está humilhando o próximo. Tem gente que enquanto estava lá embaixo, que Deus exalta, quando só falta Deus exaltar, quando Deus exalta, a pessoa se transforma. A pessoa muda o seu jeito de ser. E Davi não mudou. Por mais que Deus tivesse mandado ali um profeta para ungir ele, Davi ele não mudou. Então eu quero te dizer neste dia, não mude. Se Deus ele te chamou, se Deus ele disse que vai te abençoar, não mude, porque Deus ele tem um plano na tua vida. E diz a palavra do Senhor que Saul, o rei dali, o rei Saul, o primeiro rei, ele pegou, mandou chamar Davi. Por quê? Porque o Espírito de Deus tinha saído de Saul e Davi estava cheio do Espírito Santo. Então, ele foi chamado ali pelo rei Saul para tocar harpa para ele, porque quando ele tocava a harpa, o mal saía. Então, quando você adora a Deus, o mal bate em retirada da tua família. Enquanto você adora a Deus, pega essa palavra. Enquanto você adora a Deus, o mal bate em retirada da sua família, da sua casa, do seu ministério, de tudo que você tem, o mal bate em retirada. E foi assim, quando Saul mandou chamar Davi, Davi estava apacentando as ovelhas, Davi estava cuidando das ovelhas, Davi em nenhum momento se exaltou, não. E diz a palavra do Senhor que ele mandou buscar Davi. E você sabe que Davi passou por uma preparação por Deus. Deus colocou ali Davi dentro daquele reinado. Davi tomou conta das ovelhas. Davi lutou com o urso. Davi lutou
com o urso, Davi lutou com o gigante, Davi lutou com outros bichos, Davi pelejou ali antes de ser, antes de chegar no palácio, antes de ser rei do palácio, de assumir o cargo, antes. Então é a preparação. Por vezes você está passando por um momento de dificuldade e está olhando para si dizendo assim: eu não estou aguentando, eu não vou suportar. Por vezes você está dizendo assim: não, Senhor, não dá, não dá. E você está passando por uma aprovação. Mas lembre-se que antes de você chegar no palácio, você tem que passar, você tem que ser aprovado. Antes de você chegar no palácio, você tem que ser preparado. Cantora la mais cheira massuri canto. Antes de você chegar no palácio, Deus ele tem que lhe preparar. Tá pensando que foi fácil com Davi? Davi foi ungido, mas não foi porque ele foi ungido que ele foi diretamente para o palácio, não. Não foi porque ele foi ungido que ele foi ungido hoje e amanhã já estava no palácio, não, não. Davi ele continuou cuidando das ovelhas. Davi passou por perseguição da parte de Saul, porque Saul só queria Davi ali perto dele para tocar harpa para ele, porque Saul não gostava de Davi. Saul só queria Davi ali. Por vezes tem pessoa que está do seu lado, não porque gosta de você, mas pelo que você pode oferecer, pelo que você pode colocar diante das mãos dela. Tem pessoas que não tá do seu lado porque gosta de você, porque quer estar do teu lado, não. Tem pessoas que estão do teu lado só para ver o que você faz, só para ver aonde você vai, as suas escolhas, quais são os seus planos. Cuidado. Deus está mandando lhe dizer, cuidado. Porque Davi estava ali, mas ali já era uma preparação. Por vezes contra a tua vida vai se levantar o gigante. Mas lembre-se que na passagem em 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17, o gigante só tinha uma página na história. Sabe por quê? Porque Davi torou a cabeça do gigante. Sabe como é que você vai torar a cabeça dessa dificuldade? Sabe como é que você vai vencer esse gigante que você está enfrentando na sua saúde, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento? De joelhos no chão buscando a Deus. Porque Davi, por mais que ele não tinha força, você acha que Davi estava ali preparado para lutar com aquele gigante? Você acha que Davi tinha boa pontaria para jogar aquelas pedras contra aquele gigante? Ele não tinha, não. Ali era a mão de Deus. Então, para você chegar onde você quer chegar, lembre-se que Deus ele tem que ser o centro da sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas lembre-se que Deus ele tem um propósito na tua vida. Mas para isso não se exalte, porque Davi ele não se exaltou. Ele voltou, mesmo ele sendo ungido, ele voltou ao início. Ele voltou a cuidar das ovelhas. Ele estava ali passando por um processo, porque às vezes pode ser que seja doloroso o processo. Imagine, Davi ali do nada foi chamado para estar na casa de Saul e depois Saul, o próprio, se levantar contra Davi. Você acha que é fácil? Não. Às vezes Deus ele vai usar situações que por mais que doa, por mais que aperte, por mais que seja difícil na tua vida, mas é ali Deus está te ajudando. Deus ali ele está te ensinando para quando chegar lá. Deus colocou Davi ali no reinado de Saul, para tocar para Saul, para Davi já saber como lidar ali dentro do reinado quando ele fosse rei, quando Deus ungisse ele. E diz a palavra do Senhor em 1 Crônicas capítulo 11, versículo do 2 ao 3 diz assim: E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Também vieram todos os anciões de Israel ao rei Hebron
E Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungira Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. Então, a promessa que Deus tinha feito a Davi se cumpriu. Receba esta palavra, compartilhe, porque Deus ele tem o melhor. Deus ele te prometeu, ele vai cumprir. Você vai ter momentos de dificuldade. Você vai ter momentos, mas não é para você morrer, não é para sua morte, porque Davi poderia pensar que era para a morte dele ali, mas não foi para a morte dele, foi um aprendizado. É no momento de dificuldade, no momento de perseguição, é no momento de tristeza que você aprende e você chega onde Deus quer, porque por vezes Deus ele toca no íntimo do mais íntimo da tua vida. Deus ele sabe tocar na tua vida. Deus ele sabia fazer a obra com Davi. Deus ele sabia mudar o coração de Davi ali. Deus sabia soube preparar Davi. E Deus ele tá te preparando diante dessa situação. Deus ele tá te preparando para te colocar no reinado. Hoje você pode estar igual a Davi, como ninguém dando nada por você. Ninguém dava nada por Davi, achava que Davi só ia viver ali tomando conta das ovelhas. E Davi foi um grande rei. Então, por vezes você tá aí, em meio à dificuldade, ninguém acha que você será nada no seu caminhar. Mas Deus ele manda te dizer hoje que a promessa que ele te fez, ele vai cumprir. Então, receba essa palavra. Eu profetizo em nome de Jesus que hoje você pode estar em meio à dificuldade. Hoje ninguém dá nada por você, acha que você não vai ser nada, mas lembre-se que o teu Deus ele é maior. Assim como Davi destruiu aquele gigante, assim como Davi derrotou aquele gigante e o exército dos filisteus, assim você vai derrotar toda a obra maligna que se levantar contra a tua vida para parar a promessa que Deus fez na tua vida. Então receba essa palavra, compartilhe, porque Deus ele tem o melhor para a tua vida. Amém? Deus ele vai cumprir a promessa que ele te fez. Davi ele foi ungido. Ele estava apacentando as ovelhas. Davi ele foi ungido. Ele voltou a apacentar as ovelhas. Davi passou por um processo um processo de preparação por Deus para depois ser ungido como rei. E Davi foi rei. Davi foi um grande rei, um rei que foi direcionado por Deus. Então lembre-se, hoje você pode estar aí chorando, triste e cabisbaixo, mas amanhã você vai estar como quem sonha. Amanhã você vai estar feliz, porque Deus ele vai te honrar. Deus ele vai te tirar do monturo e vai te fazer sentar com os príncipes. Davi estava ali com as ovelhas, mas chegou um tempo que Deus honrou Davi e Davi estava sentado com os príncipes. Davi estava assentado no trono lá. Então creia que Deus ele está contigo. Deus ele vai te honrar. Amém?